É assim que o Duolingo transformou uma coruja em um império de 8 bilhões. Imagina que você cria um produto, e aí você vai decidir oferecer esse produto de graça para 91% dos seus clientes. Parece um modelo de negócio meio ruim, não é mesmo? Só que, no entanto, a realidade é completamente oposta. O Duolingo conseguiu transformar essa estratégia aparentemente contraditória em uma empresa de tecnologia educacional avaliada em 8 bilhões de dólares. Uma aplicação onde 34 milhões de pessoas praticam idiomas diariamente, gerando $500 milhão de receita anual, mesmo quando apenas 9% delas pagam pelo serviço. Como que isso é possível? Como que uma empresa pode crescer tanto oferecendo seu produto de graça? A resposta está escondida em uma mistura fascinante de psicologia, inteligência artificial e uma pequena coruja verde que se tornou o símbolo de culpa para milhões de pessoas em todo o mundo. Essa pequena coruja verde, o Duo, não é apenas um mascote fofo. Ele representa um dos sistemas de engajamento mais sofisticados já criado no universo dos aplicativos. Enquanto milhões de pessoas tentam aprender inglês, espanhol ou japonês, o que realmente está acontecendo nos bastidores é uma aula magistral sobre como construir um negócio bilionário através da manipulação psicológica e análise comportamental. O fundador do Duolingo, o Luiz von Ahn, já havia revolucionado a internet anteriormente como co-criador do CAPTCHA e ReCAPTCHA. Sim, ele criou aqueles testes que verificam se você é um humano, que simultaneamente ajudam a digitalizar livros. A sua visão sempre foi usar a tecnologia para resolver problemas globais, e o acesso à educação estava no topo dessa lista. Mas a verdadeira genialidade veio quando ele percebeu que ele poderia conciliar essa ideia nobre com um modelo de negócios altamente lucrativo. Só que o Duolingo não nasceu como uma potência que a gente conhece hoje. Quando ele foi lançado em 2011, a empresa tinha uma missão nobre, mas financeiramente questionável: democratizar o aprendizado de idiomas, tornando ele acessível a qualquer pessoa com um smartphone. Na época, o mercado era dominado por softwares caros, como a Rosetta Stone, que custava mais de $500, e as escolas de idioma presenciais com mensalidades bem elevadas. E no começo, isso funcionou muito bem para atrair usuários. A aplicação era móvel, gratuita e, acima de tudo, divertida de usar. Em pouco tempo, eles conquistaram cerca de 3 milhões de usuários ativos. Muitos deles vinham de países em desenvolvimento, onde o acesso à educação de qualidade era limitado, como o próprio Brasil, exatamente o público que o von Ahn queria alcançar. Mas havia um problema fundamental que todo empreendedor conhece bem: como ganhar dinheiro quando o seu produto principal é gratuito. Por anos, o Duolingo operou com financiamento de capital de risco, queimando $milhões para manter sua operação. A empresa estava crescendo de usuários, mas estava sangrando dinheiro. Um dos membros do conselho do Duolingo foi direto ao ponto durante uma reunião em 2016. Olha, isso não dá para continuar assim. A gente precisa gerar receita. Esse modelo de negócio não é sustentável. Eis o dilema que muitas startups enfrentam: manter-se fiel à sua missão original ou ceder às pressões financeiras para sobreviver. A maioria das empresas nessa situação acaba abandonando a sua promessa inicial e adotando um modelo de negócio tradicional, e coloca o seu conteúdo premium atrás de um paywall, limita a experiência gratuita ou te empurra propaganda demais. Algumas tentam o caminho do meio e acabam perdendo tanto em uma quanto na outra frente. Mas o Duolingo fez algo diferente, algo que revolucionou o seu próprio modelo de negócio, mas toda a indústria de educação seguiu. Em 2017, a empresa finalmente cedeu à pressão e introduziu publicidade no aplicativo. Também lançou um plano de assinatura de $10 por mês que eliminava os anúncios e oferecia vidas ilimitadas. Parecia uma mudança simples, mas o verdadeiro gênio estava na forma como eles implementaram essas mudanças. Ao invés de fazer uma transformação radical, eles mantiveram o principal, que era o acesso gratuito às aulas, preservando a sua missão original, enquanto eles criavam incentivos sutis para que algum dos usuários pagassem. Os anúncios eram estrategicamente posicionados para aparecer entre uma lição e outra, criando pequenos momentos de frustração. Não o suficiente para você largar o aplicativo, mas o bastante para você considerar um plano premium. Isso é conhecido no design comportamental como ponto de dor calibrado. Ele cria um nível preciso de desconforto que pode ser resolvido através de uma compra. E esse é o primeiro segredo do Duolingo. Eles entenderam perfeitamente o conceito de economia freemium, a arte de oferecer valor suficiente gratuito para criar uma base de usuários massiva, enquanto desenvolve recursos premium que uma pequena porcentagem está disposta a pagar. Hoje, essa estratégia estou em algo impressionante. Apenas 9% dos usuários geram 80% de toda a receita da empresa. Essa proporção pode parecer desequilibrada, mas a verdade é a essência do modelo freemium bem-sucedido. A maioria das pessoas tem uma resistência ao pagamento, uma barreira psicológica que impede de gastar dinheiro com o aplicativo. Mas 91% dos usuários gratuitos não são um peso morto para o Duolingo. Pelo contrário, eles são essenciais para o modelo de
de negócio funcionar. E eu vou te dar as 3 razões por que isso acontece. Primeiro é que eles são embaixadores da marca. Eles recomendam os aplicativos para familiares, para amigos e geram novos clientes. Segundo, eles geram dados valiosos que alimentam os algoritmos de inteligência artificial da empresa. E terceiro, o mais importante, eles criam um efeito de rede que torna o Duolingo o aplicativo de educação mais valioso do mundo. Quanto mais pessoas usam o aplicativo, mais dados são gerados para melhorar o produto, tornando ele mais atraente tanto para o usuário gratuito quanto para o usuário pagante. Se você já usou o Duolingo, sabe que ele não parece nada como uma aula tradicional de idioma. Na verdade, ele parece mais um jogo. Ele é quase entretenimento. E essa não foi uma decisão estética, foi uma escolha estratégica baseada em princípios profundos de psicologia comportamental estudado durante anos por especialistas em design de jogos e economistas comportamentais. Vamos analisar como é que o Duolingo transforma o aprendizado de idioma em uma experiência viciante. Primeiro, eles têm um sistema de vidas. Se você errar 5 questões em um dia, as suas vidas acabam e você precisa esperar para continuar aprendendo. Ou você pode pagar, é claro. Esse mecanismo cria uma sensação de escassez e de consequência e aumenta o valor percebido de cada interação. É o mesmo princípio usado por jogos freemium, como o Candy Crush, que limita o número de tentativas para criar uma tensão emocional que pode ser aliviada através de uma compra. Depois, a gente tem as barras de progresso e a jornada visual através de um mapa de castelos, representando níveis de proficiência. O seu cérebro recebe uma pequena dose de dopamina cada vez que você completa uma missão e vê a barra avançar ou um castelo ser conquistado. Essa mecânica explora o que os psicólogos chamam de efeito de conclusão. A satisfação é intrínseca quando a gente sente que a gente finalizou alguma tarefa, mesmo que seja uma tarefa pequenininha. Há também um sistema de moeda virtual, as gemas do Duolingo. Estudos mostram que moedas virtuais alteram a nossa percepção de valor e diminuem a dor de pagamento, porque eles criam uma camada de abstração entre o dinheiro real e a compra. Quando você gasta 400 gemas em um escudo de sequência, que é mais ou menos $4 em dinheiro real, o desconforto é infinitamente menor do que se você estivesse gastando dinheiro diretamente. E a gente não pode esquecer do mecanismo mais poderoso de todos, as sequências diárias. Quando você pratica por vários dias consecutivos, forma-se uma sequência que você não quer quebrar. Você cria um novo hábito. É comum ver os usuários orgulhosos compartilhando nas redes sociais sequência de 100, 500 ou até 1000 dias consecutivos. Esse sistema explora o que os psicólogos chamam de aversão à perda, a tendência humana de sentir a dor de perder algo com mais intensidade do que o prazer de ganhar algo equivalente. Um estudo da Universidade de Chicago descobriu que as pessoas trabalham 38% mais duro para evitar perder alguma coisa do que para ganhar aquela mesma coisa. O Duolingo aplicou essa descoberta científica brilhantemente. Uma vez que você construiu uma sequência de 365 dias, a ideia de perder ela porque você esqueceu de praticar por um único dia vai se tornar emocionalmente insuportável. E aqui que está a genialidade. O Duolingo transformou a aversão à perda em uma fonte de receita. Se você não quer perder a sua sequência de 365 dias, mas está sem tempo de fazer uma lição, você pode usar suas gemas para comprar um escudo de sequência. Ou melhor ainda, assinar o plano Premium, que oferece um reparo de sequência mensal incluído. Esse é o segundo segredo do Duolingo. Eles não estão vendendo apenas aulas de idiomas. Eles estão vendendo uma solução para a ansiedade que eles mesmos criaram. Para alguns usuários, essa ansiedade vale $10 por mês. A boa notícia, essa manipulação psicológica acaba tendo um efeito educacional positivo. Estudos mostram que a prática espaçada e consistente, exatamente o que o sistema de sequências incentiva, é uma das formas mais eficazes de aprendizado a longo prazo. Então, enquanto o Duolingo usa psicologia comportamental para manter você voltando e eventualmente pagando, você realmente acaba aprendendo alguma coisa no processo. Se a gamificação é o que você vê na superfície, o teste AB e a inteligência artificial são o que acontece nos bastidores. O Duolingo talvez seja uma das empresas mais orientadas a dados do mundo. A cada momento, eles estão realizando centenas de testes, usando 5% da sua base de usuário como cobaia inconsciente. Quando você usa o Duolingo, cada pixel, cada mensagem, cada interação foi meticulosamente testada e refinada através de mais de 10 mil testes ao longo de anos. Para entender a escala, com 34 milhões de usuários, aqueles 5% representam quase 2 milhões de pessoas testando diferentes variações do aplicativo todos os dias. Se uma mudança aumenta a retenção em apenas 1%, isso significa 340 mil novos usuários mantidos na plataforma. Um número que muitas startups sonham em ter como base total de usuário. Vou te dar um exemplo aqui com a notificação do push, aquelas mensagens da coruja verde que te lembram ou fazem você se sentir culpado de praticar. Originalmente, essas notificações eram simplesmente como é hora de praticar ou, sei lá, não esquece a sua lição de hoje. Mas através de testes contínuos, eles evoluíram para se tornar um meme viral ou até mesmo viagens de culpa elaboradas como essa notificação não está funcionando, eu vou ficar triste, mas eu entendo. Ou 5 minutos de prática de espanhol podem salvar 5 anos de constrangimento em uma viagem. Uma das notificações mais eficazes, por exemplo, é ei,
essas notificações não estão funcionando. A gente vai parar de enviar elas por enquanto. Essa mensagem específica aumentou a retenção de usuários em 3%, quase 1 milhão de pessoas. O próprio CEO do Duolingo deu a letra. Essa mensagem foi criada para quase como se fosse sua mãe te falando: ok, vou parar de fazer você se sentir culpado. Esse tipo de manipulação emocional é controverso, mas funciona. O Duolingo criou até diferentes personalidades para o Duo nas suas notificações. Existe o Duo passivo-agressivo, o Duo dramático, o Duo ameaçador, e cada um deles é vinculado a um meme e um tipo de mensagem diferente. Mas o verdadeiro poder está no algoritmo que decide qual notificação enviar para cada usuário. O Duolingo desenvolveu um tipo de algoritmo de bandido, nome que vem de máquinas caça-níqueis em cassinos, que constantemente equilibra diferentes opções para maximizar o retorno. Esse tipo de algoritmo, ele é tecnicamente conhecido como bandido de múltiplos braços. E ele funciona como um sistema de aprendizagem por reforço. Imagina que você está num cassino com várias máquinas de caça-níquel. Cada uma delas tem uma taxa de retorno desconhecida. Você quer maximizar seus ganhos, mas você não sabe qual máquina está pagando melhor. Então você precisa de equilibrar a exploração, que é testar diferentes máquinas, com usar a máquina que parece a melhor até o momento. O algoritmo do Duolingo faz exatamente a mesma coisa. Ele testa diferentes mensagens, diferentes horários, diferentes abordagens e registra qual que gera mais engajamento para cada tipo de usuário. Então ele vai ajustando continuamente a estratégia e ele vai favorecer a notificação mais eficaz enquanto continua testando novas variações. Esse algoritmo não só determina qual mensagem vai para qual usuário, mas também qual que é o melhor momento para enviar aquela mensagem. Por exemplo, eles descobriram que o tempo de notificação funciona melhor para estudantes de chinês do que para estudantes de inglês. Talvez os estudantes de chinês sejam mais conscientes da importância de praticar regularmente devido à complexidade do idioma. Ou talvez seja apenas uma correlação estatística que o algoritmo descobriu sem entender o porquê. E é aí que a inteligência artificial se destaca. Ela encontra padrões que os humanos não vão conseguir detectar. E tudo isso é alimentado por dado, por muito dado. Os usuários do Duolingo realizam aproximadamente 13 bilhões de exercícios por semana, criando um tesouro de informação que vai retroalimentar o algoritmo. Para colocar em perspectiva, isso é equivalente a cada ser humano da Terra completando quase 2 exercícios do Duolingo por semana. Essa é outra vantagem competitiva crucial. Enquanto outras empresas educacionais lutam para coletar dados suficientes, eles têm dados infinitos, graças ao modelo freemium. Cada usuário gratuito, mesmo que ele nunca gaste um centavo, contribuiu para esse reservatório infinito de dados que vai melhorar o produto para todo mundo, para o usuário pago ou para o usuário gratuito. É um ciclo virtuoso. Mais usuário gratuito gera mais dado, que vai melhorar a inteligência artificial, que aumenta a retenção, que atrai mais usuário gratuito, que eventualmente 9% vai virar assinante pagante. É o que os economistas chamam de externalidade de rede positiva. Cada usuário adicional torna o produto mais valioso para todos os outros usuários. Essa abordagem orientada por dados também se estende à forma como o Duolingo estrutura suas lições. Tradicionalmente, currículos de idioma são desenvolvidos por especialistas em linguística e pedagogia baseada em teorias de aprendizado. O Duolingo até começou assim, mas ele percebeu que ele podia usar dados para otimizar cada aspecto do processo de aprendizado. Por exemplo, em que ordem você acha que a gente tem que ensinar a palavra ou o conceito gramatical? A sabedoria convencional vai sugerir você começar com cumprimentos básicos, como olá ou como que você vai. Mas o Duolingo revela que começar com outras frases como o homem subiu na árvore ou o gato é preto, por mais absurdas que pareçam, resultam em melhores taxas de retenção e aprendizado. Por quê? Porque essas frases simples ensinam a estrutura gramatical básica e palavras de alta frequência que podem ser recombinadas em muitas outras frases úteis. A empresa também usa inteligência artificial para personalizar o ritmo do aprendizado. Se você está tendo dificuldade com conjugações verbais em espanhol, o algoritmo vai identificar isso e vai fornecer mais exercícios focados nessa área específica. Se você já domina os artigos definidos em alemão, o sistema vai avançar mais rápido nessa área. Esse tipo de personalização em massa ia ser impossível sem os algoritmos de aprendizado de máquina alimentados por bilhões e bilhões e bilhões de pontos de dado. Embora o Duolingo domine o mercado de aprendizado de idiomas, com aproximadamente 12 vezes mais downloads do que o principal concorrente, o Babel, ele enfrenta um desafio fundamental. Como que ele continue crescendo quando seus usuários eventualmente dominam o idioma que estavam aprendendo ou simplesmente abandonam o aplicativo? É o problema conhecido como Graduation Problem no setor de tecnologia educacional. Diferente de redes sociais como Instagram ou Facebook, que podem manter o usuário engajado indefinitivamente, os apps educacionais têm um objetivo finito. Aprendeu, você vai embora, você não quer ficar aprendendo inglês para sempre. Uma vez que você aprendeu espanhol, qual que é o objetivo de continuar usando o Duolingo? Isso cria uma pressão constante para adquirir novos usuários apenas para substituir aqueles que se formam ou desistem. E é parcialmente por isso que o Duolingo gasta dezenas
de milhões de dólares anualmente em marketing. Não apenas para crescer, mas simplesmente para manter a sua base de usuários estável. A resposta está em aumentar a monetização e expandir para novos mercados. É por isso que eles criaram o Duolingo Max, impulsionado por inteligência artificial avançada e custando cerca de $30 por mês, 3 vezes mais caro do que a assinatura básica. E ela vai permitir que os usuários vão conversar com bots inteligentes para praticar idioma em situação realista. Esse recurso, que foi lançado no ano passado, vai utilizar modelo de linguagem como o ChatGPT, por exemplo, para criar parceiros de conversação que podem responder naturalmente, corrigir seus erros gramaticais e ajudar os alunos a desenvolver fluência conversacional, algo que o Duolingo tradicionalmente não conseguia oferecer efetivamente. Essa funcionalidade surgiu de uma percepção interessante. Quando perguntados se eles gostariam de praticar com humanos reais, os usuários diziam que sim, mas quando eles ofereciam essa opção, 100% dos usuários recusavam. O CEO explicou: o que ele adora na inteligência artificial é que as pessoas não sentem que elas estão sendo julgadas, mesmo que a inteligência artificial esteja julgando. Só que você não está nem aí, é uma inteligência artificial, não é outro ser humano te julgando. E isso revela muito sobre o comportamento humano. A gente prefere ser julgado por uma máquina do que por outro ser humano. E isso está mudando o futuro não apenas do Duolingo, mas de toda a indústria educacional. Enquanto outras empresas gastam milhões tentando simular uma experiência humana, com tutores ao vivo, por exemplo, ou um intercâmbio de idioma, o Duolingo percebeu que, em muitos casos, os alunos querem, na verdade, interagir com uma inteligência artificial. E essa preferência por interação com inteligência artificial sobre humanos é parcialmente explicada pela ansiedade de desempenho, o medo de parecer estúpido ou incompetente na frente de outra pessoa. Quando você está aprendendo um novo idioma, inevitavelmente você vai cometer alguns erros embaraçosos. Só que com um bot de IA não tem julgamento social, ninguém vai rir de você, você não vai ser humilhado. Você pode cometer o mesmo erro várias vezes sem sentir a pressão de estar desperdiçando o tempo de alguém ou parecendo que você é burro. O Duolingo também está expandindo para além de outros idiomas, oferecendo cursos de matemática, música, aplicando os mesmos princípios de gamificação e inteligência artificial que fizeram o seu aplicativo original ter tanto sucesso. Essa estratégia de expansão horizontal é crucial para resolver o problema que a gente viu, o problema da formatura. Se você terminou de aprender espanhol, talvez agora você vai aprender a tocar violão ou aprimorar as suas habilidades matemáticas. A empresa também está investindo muito pesado em conteúdo original para envolver o usuário em um nível mais profundo. O Duolingo agora tem história interativa, podcast e até mesmo uma série animada com o Du, a corujinha, e os personagens do universo do Duolingo. Esse conteúdo não serve apenas como uma ferramenta de aprendizado, mas também cria um vínculo emocional com a marca, algo crucial para retenção de longo prazo. Além disso, o Duolingo está alavancando sua posição dominante no mercado para expandir os testes padronizados. O Duolingo English Test agora é aceito por mais de 3.000 instituições educacionais ao redor do mundo como prova de proficiência em inglês para admissão. E ele tem um preço muito mais baixo do que o TOEFL e o IELTS. E ele é disponível para ser realizado remotamente em todo o mundo. Essa diversificação de receita é vital para a sustentabilidade do negócio a longo prazo. Em 2023, a assinatura Premium representava cerca de 80% da receita, publicidade 8% e esses outros serviços os 12% restantes. À medida que esses novos fluxos crescem, a dependência do modelo de assinatura diminui, criando um negócio mais resiliente. O que dá para aprender com o Duolingo? Primeiro, que o modelo freemium, quando executado corretamente, pode criar, sim, um império. A chave está em oferecer valor real de graça, enquanto você cria incentivos psicológicos para a conversão. O Duolingo nunca colocou recurso essencial atrás de um muro de pagamento. Em vez disso, eles oferecem conveniência, conforto emocional e extras através da assinatura Premium. Segundo, que gamificação não é apenas sobre pontos e medalhas, é sobre compreender profundamente a psicologia humana e criar loops de engajamento que mantenham os usuários voltando. As mecânicas de jogo do Duolingo não são apenas aparência superficial, elas estão integradas no próprio DNA do produto. Elas foram calibradas para maximizar a retenção e o engajamento. E terceiro, que os dados de teste AB não são apenas ferramentas para otimização, mas eles são a base da vantagem competitiva sustentável. O compromisso implacável do Duolingo com a experimentação contínua significa que o produto está sempre evoluindo, sempre melhorando. Uma melhoria de 1% por semana pode não parecer muito, mas quando você pensa nisso composto ao longo dos anos, vai resultar um produto muito superior. Quarto, que entender os obstáculos psicológicos dos usuários pode levar a inovações surpreendentes. A percepção de que as pessoas preferem interagir com uma inteligência artificial ao invés de humanos vai contra a intuição, mas abriu uma nova direção produtiva para o Duolingo. E, finalmente, a verdadeira inovação raramente vem de tecnologia revolucionária, mas de entender como o ser humano se comporta e
executar em cima disso. O Duolingo, ele não inventou o aprendizado de idioma, ele não inventou a gamificação, ele não inventou a inteligência artificial. O que eles fizeram foi combinar tudo isso com uma compreensão profunda de psicologia humana e uma boa execução. O Duolingo transformou uma coruja verde em uma promessa de educação gratuita em um negócio de 8 bilhões de dólares. E não foi por acidente, mas através de uma compreensão sofisticada da economia, análise de dados e psicologia humana. E enquanto milhões de pessoas continuam a abrir o aplicativo diariamente, seja por um genuíno desejo de aprender, seja por medo de quebrar a sua sequência, a pequena coruja verde continua a observar, aprender e se adaptar um teste AB de cada vez. À medida que a gente avançar para um mundo onde a IA e a análise comportamental se tornam cada vez mais sofisticadas, o exemplo do Duolingo vai levantar questões importantes sobre ética e design de produto. Até que ponto é aceitável utilizar a mecânica psicológica para influenciar o comportamento do usuário, mesmo que o resultado final seja benéfico? Como que a gente equilibra o imperativo comercial de monetização com o compromisso de fornecer educação gratuita e acessível? E como que as empresas podem usar essas ferramentas poderosas de forma responsável? Essas são as perguntas que os designers de produto, investidores e legisladores vão precisar de enfrentar nos próximos anos. Mas uma coisa é certa: o modelo do Duolingo, combinando acesso gratuito e universal com monetização sofisticada baseada em psicologia comportamental, estabeleceu um novo paradigma para os produtos educacionais, que provavelmente vai influenciar a próxima geração de startups de educação. Você acha que outras empresas educacionais vão conseguir replicar esse modelo, ou o Duolingo vai continuar dominando o mercado de aprendizado? E me diz aí se você já foi manipulado pela corujinha verde. Eu sou Fernando Miranda e eu analiso as melhores estratégias de marketing do mundo todos os dias, então me segue para não perder a próxima.